Eu estou com uma grande expectativa hoje à noite, meu irmão. Uma grande expectativa do que Deus vai fazer nessa noite. Amém? O que Deus vai liberar sobre nossas vidas essa noite. Porque eu fui muito abençoado pelo aquilo que Deus ministrou ao meu coração. E creio que você também vai ser ricamente abençoado. Amém? Você crê nisso? Toda vez que nós viermos para cultuar ao Senhor, nós não estamos aqui para ver um culto. Você não veio assistir um culto, você veio participar, você veio dar o seu culto ao Senhor. Amém? Você veio entregar tudo o que você tem, o seu coração para Deus. Nada mais agora importa a sua atenção. Nem o celular, nem nada agora, nenhum problema do lado de fora pode roubar aquilo que vai ser liberado sobre a sua vida hoje à noite. Então você precisa ficar com expectativa e crendo que enquanto você está aqui, Deus está solucionando problemas. Enquanto você está aqui, Deus está intervindo aonde Ele precisa intervir. Amém, meu irmão? Deus é o mais interessado em lhe ver bem, em lhe ver saudável, em lhe ver próspero, em lhe ver avançando no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nessa noite, irmão, veio algo no meu coração para compartilhar com vocês. E o tema dessa noite é a obediência de Jesus, o nosso exemplo. Amém? A obediência de Jesus, o nosso exemplo. Por que é importante, irmãos? Porque Jesus é o nosso exemplo aqui na terra. Amém? Jesus, ele não veio somente de passagem por aqui, mas ele veio inaugurar um novo tempo na nossa vida. Ele veio ser um modelo para mim e para você. O modelo que nós temos aqui na terra não é o mundo, mas sim Jesus como ele andou. E sabe, Jesus ele foi extremamente obediente àquilo que Deus pediu para ele ser. Ele não pegou atalhos, ele simplesmente cumpriu tudo aquilo que estava escrito. A Bíblia diz que ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito sobre ele. Amém? Tudo foi cumprido. E nós precisamos entender que ele deseja, é o desejo de Deus, que nós sejamos filhos obedientes. Amém? Diga assim, eu sou um filho obediente. E sabe, a gente vê nesses últimos tempos no mundo uma irreverência, uma desobediência muito acesa nas pessoas. De desobedecer autoridades, desobedecer regras para seu próprio benefício. Vale um ditado no mundo que tudo é válido para o sucesso. Tudo vale a pena desde que você seja beneficiado. Então no mundo tem esse detalhe que tudo vale a pena desde que eu seja beneficiado. Não importa se eu vou ter que mentir, não importa se eu vou ter que roubar, não importa se eu vou ter que esconder alguma coisa, importa que eu seja beneficiado. Mas graças a Deus o reino de Deus não é assim. Amém? Então o reino de Deus, irmãos, existem valores que são inegociáveis. Deus não vai negociar valores e um desses valores é a obediência. Diga-se obediência. Amém? E sabe, a gente vai estudar um pouco e o seu grau de amor a Jesus o seu grau de amor a Jesus, ele é parelho ao grau de obediência que você tem. O grau de amor que a gente pode medir na minha vida e na sua vida para Jesus é o quanto nós somos obedientes às suas instruções. Amém, irmãos? Então a gente precisa ser obediente. E quando a gente é obediente, irmãos, nós vamos ter uma chancela. Esse aí me ama. Aquele que me obedece ou aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. E eu queria começar por esse texto em Lucas capítulo 6, no versículo 46. Lucas 6, 46. Vamos chegar num bom lugar, amém? Glória a Deus. Lucas 6, 46. Diz, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar. Diga assim, não pôde abalar. Por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi uma grande a ruína daquela casa.
Amém? Então esse texto é muito conhecido, mas muito pouco praticado. Porque há uma relevância muito grande aqui, porque Jesus fala, você, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Sabe, irmão, nós sabemos que Jesus é chamado de Senhor. Amém? E lá em Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E sabe que Senhor, ele tem autoridade sobre aquele que é servo. O Senhor, ele tem total autoridade sobre aquele que é servo. Ninguém é servo de ninguém. Amém? Ninguém é servo de um Senhor se for para desobedecer. Porque se for para desobedecer o seu Senhor, ele não vai usufruir dos benefícios que tem em obedecer. Vocês estão aqui? Então, o Senhor, ele é Senhor da nossa vida. E ele diz, não fazeis o que eu vos mando. Então tem muita gente, irmãos, dentro da igreja, adorando ao Senhor, levantando as suas mãos, vindo aos cultos religiosamente, mas não obedece o que o Senhor pede. Não tem uma vida que obedece ao Senhor, não tem uma vida que se rende aos seus mandamentos. Sempre quer fazer aquilo que quer fazer. Tem uma vida, amém, que tem aparência de piedade, aparência de espiritualidade, mas vive uma vida nos bastidores desobediente. Uma vida que aos olhos dos homens pode parecer boa, mas Deus conhece o coração. Amém? A gente pode fazer alguma maquiagem muito grande, mas Deus sempre vai ter acesso ao nosso coração. Ele sempre vai ver as motivações que estão por detrás. E sabe, existe um ensinamento muito errado, irmãos, acerca de que porque estamos na nova aliança, porque estamos na graça do Senhor, nós não temos que obedecer. Podemos viver de todo jeito, porque a graça nos contempla, a graça nos favorece. Mas sabe, esse ensino é muito errado. E tem levado muitos a um caminho de perdição. Até vezes pior do que era quando não era crente. Porque quando uma pessoa sabe que é perdoado por causa da graça, ela vai andar de todo jeito. Ela vai abrir portas e vai começar a fazer coisas que até não fazia quando não era crente. Porque o diabo, ele vai se andar na vida dessa pessoa. Amém? O diabo vai trazer engano, porque a gente abre uma porta para o engano. E nessa vida cristã que nós temos, a gente não está mais debaixo da lei, mas nós não estamos mais sem lei. Existe a lei do amor, existe a lei da fé, amém? Existe uma vida de obediência. E a vida do crente é uma vida que tem que ser obediente ao Senhor. Uma vida cristã que não tem fundamento é uma vida que não tem obediência. Amém? Uma vida cristã que não tem fundamento é uma vida que não tem obediência. Por quê? Porque é pela prática da palavra que você vai lançando fundamento sobre a rocha. A rocha é Jesus, mas a prática da palavra, o ouvir e praticar a palavra, nós vamos colocar alicerce em cima dela. E quando mais você pratica a palavra, mais cheio de fundamento você fica. Amém? Quanto mais você pratica e obedece ao Senhor, irmãos, mais você vai subir de revelação, você vai ter experiências com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nessa nova aliança, não é que nós não temos que obedecer. Pelo contrário, para ser filho tem que obedecer. Meu filho e minhas filhas são novinhas, mas até enquanto elas estiverem na minha casa comendo do pirão, ela tem que obedecer. Comendo do meu pirão tem que obedecer. E até quando sair da minha casa e casar, tiver seu marido, ela ainda deve, em uma certa medida, obediência, porque honra nos leva à obediência. Amém? A honra nos leva à obediência. Então, mas lá em casa a gente tem um lema. Quando é dada uma ordem, a gente diz, olha, quando a gente fala algo, a obediência ela é imediata. E você acha que Deus não quer isso da gente, não? Quando Deus fala com a gente, o que Ele quer no nosso coração, sabe o que é? Obediência imediata. Sendo que muitas vezes nós queremos obedecer se formos beneficiados. Eu só obedeço se aquilo me favorecer, eu só obedeço se eu tiver recompensas. Mas isso é um baixo nível de relacionamento, meu irmão. Quando a gente se relaciona com Deus, aguardando uma recompensa para saber se a gente vai cumprir. Quando eu era menino, na escola, lá em Barbacena, eu dizia assim, quando alguém pedia para mim assim, Rodrigo, tu pode fazer isso para mim? Eu dizia, eu vou ganhar o quê? Porque eu só queria fazer se tivesse uma recompensa. Mas sabe que tem muito crente assim ainda na igreja? Que só quer obedecer ao Senhor se for recompensado.
Mas nós fomos chamados, irmãos, para obedecer, independente se a gente vai ser beneficiado ou não. Independente se você vai ser exaltado ou não, o que importa é obedecer. Até se precisar padecer, para obedecer nós temos que padecer. Porque Jesus aprendeu a obedecer pelos sofrimentos. Alguém está aqui ainda? Diga assim, Deus é bom. E não existe áreas da sua vida que a gente muitas vezes quer compensar. Não, eu sou muito bom nessa área, eu obedeço. Nessa área de dízimo de oferta eu obedeço. Mas nessa área da moralidade eu ainda estou crescendo. Mas Deus entende porque aqui eu sou muito bom e aqui eu sou fraquinho. Não, Deus não entende não, meu irmão. Deus quer que você seja obediente em todas as áreas da sua vida. Não existe áreas que você pode colocar atrás de você, debaixo do tapete, e Deus vai levando. Não é assim, Deus quer que você mude. Deus quer que você cumpra a palavra naquela área da sua vida. Amém, irmãos? Fraqueza não é desculpa para desobedecer. Fraqueza é uma porta para a graça operar na sua vida. O que é fraqueza? É incapacidade de produzir resultado. Eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando você for fraco, não fique se abraçando com a sua fraqueza. Abrace a graça do Senhor. É essa graça que vai lhe capacitar você evoluir, você crescer. Amém, irmãos? Aleluia! E temos isso, a nossa vida, a nossa nova vida em Deus, ela é uma vida para a obediência. Mas eu quero colocar um fundamento aqui, coloca aí o primeiro slide. Aleluia! Sabemos que a salvação não é pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. Pode colocar aí. Sabemos que a salvação não é pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. Pode passar aí o slide. Não, pega aqui. Chegou? A graça se revelou como salvadora. Diga assim, a graça se revelou como salvadora. Pode passar. Efésios 2, 8, 9 diz, porque pela graça sois salvos. Diga assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. E o versículo diz, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que a gente precisa entender é que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça, mediante a fé. Amém? Mas depois que a gente entra pela porta da salvação, a sua fé tem que ter obras. E obras não é somente ajudar os pobres, obras atender as viúvas, não é isso. A obra é obediência. Até porque nós só estamos fazendo porque Ele pediu para nós fazermos. Então isso é obediência, essa obra é motivada pela obediência e não pela religiosidade. Amém? Tito 2,11 diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Louvado seja o Senhor. Então não é por causa das obras, da minha obediência. Pastor, eu fui muito obediente e quem sabe um dia Jesus vai me aceitar. Não é isso, porque não é as obras para ser salvo. Amém? A salvação é pela graça, é um dom de Deus, um favor de Deus, até porque a gente nem merecia ser salvo. Eu nem merecia ser salvo, mas Jesus me amou primeiro e por isso Ele se entregou por mim. Ele me amou primeiro, por isso que Ele se entregou. E essa graça abriu a porta para a salvação. E nós estamos nessa época, na jornada, amém, da graça de Deus. Então todos quantos aceitar a Jesus vai ser salvo. Amém? Mas depois que nós entramos por essa porta, nós não ficamos só relaxando e desfrutando do barco da graça no oceano para ver onde vai dar. Não, você precisa ser um crente obediente. E a gente viu aqui Romanos 10, 9, diz que, pode colocar aí Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Será salvo. Pode colocar aí o próximo slide. Mas a fé requer obras, diga obediência. Pode passar. A fé não elimina as obras, diga assim, a fé não elimina as obras. Hebreus 11, 8 diz, pela fé
Abraão, quando chamado, fez o quê, irmãos? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão é o pai da fé, amém? E Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu. A fé nos chama para um lugar de obediência. A fé nos chama para um lugar da prática da palavra, amém? Não estou falando de religiosidade, irmãos, eu estou falando de prática da palavra. Amém? Nós não fazemos para sermos aceitos, nós não fazemos para sermos melhores que ninguém, nós fazemos porque é a palavra de Deus. Pode passar. A graça nos capacita a obedecer. Quando a gente não era crente, a gente não tinha nem opção de obedecer, porque a gente só podia transgredir a lei, que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. A gente só podia pecar. Por mais que a gente quisesse obedecer, a gente não podia. A gente não tinha essa condição pela natureza que operava em nós. Mas hoje, como novo nascimento, filhos de Deus, nós temos uma graça que nos capacita a andar em santidade. Uma graça que nos capacita a andar em obediência. Amém? A graça nos capacita a obedecer. Gálatas 5:1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém? Então existe um padrão de obediência. Eu queria que a mídia colocasse aí Deuteronômio 15, no versículo 5. Oh, aleluia. Eu creio que Deus está corrigindo rotas nessa noite. Eu creio que está chegando luz em áreas da nossa vida, meu irmão, que a gente ainda está negligenciando algumas coisas. E a porta que ainda não se abriu, pode ser que seja porque essa área ainda não foi corrigida na sua vida. Porque Deus não vai promover desobediência. Deuteronômio capítulo 15, no versículo 5, diz, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Pode passar? Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Mas tudo isso aqui só vai acontecer se a gente cumprir o si. Volta lá para o versículo inicial, versículo 5. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para quê? Para cuidares em cumprir todos estes mandamentos. Então, o se, ele condiciona você a ouvir e a obedecer. Esse é o padrão bíblico, amém? De você ouvir e obedecer, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Ouvir e praticar, ouvir e obedecer. Não é só ouvir e festejar. Porque muitas vezes a gente festeja, mas nada acontece. Porque a gente está desobedecendo o que Deus pediu para a gente obedecer. Amém, irmãos? Então tem portas que vão se abrir por áreas, irmãos, que a gente está corrigindo nessa noite. Só Deus sabe a área que você precisa corrigir, só Deus sabe a área que eu preciso corrigir. E muitas vezes a gente não está falando só de um pecado imoral, porque a gente acha que desobedecer a Deus é uma imoralidade sexual, é estar roubando. Não, irmãos, desobedecer a Deus é pecado de qualquer jeito. Até se Ele pedir para tu dar uma camisa e não der, tu está desobedecendo. Porque você está desobedecendo aquele que é o seu Senhor. Amém? E esse é o padrão. Toda bênção, irmãos, ela só vai se manifestar na nossa vida se a gente obedecer. É porque a gente dá muito glória quando a gente diz, Deus vai fazer, Deus vai intervir, Deus vai fazer isso. A gente celebra, a gente conta. Mas quando a gente diz, Deus vai fazer, se a gente obedecer, a igreja fica assim, ó. Porque a gente quer, irmãos, os benefícios, mas a gente não quer a responsabilidade. Muitas vezes a gente quer a promoção, mas a gente não quer os deveres que vêm com a promoção. Aleluia! Então a gente precisa entender que Deus vai promover aquele que é obediente. Tudo que chega na tua vida sem a estrutura por dentro, é tempo, você vai perder, eu vou perder. Mas se tiver estrutura, obediência, a disposição do coração de obedecer, ninguém te segura, meu irmão. Aleluia! E esse é o padrão, a gente pode ver em Josué capítulo 1, no versículo 8. Josué capítulo 1, no versículo 8, diz, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Para quê? Para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito.
então farás. Então, ou seja, se eu meditar, se eu ouvir e praticar, o que é que vai acontecer? O meu caminho vai prosperar. E eu serei o quê? Bem-sucedido. Bem-sucedido. Eu vou prosperar e ser bem-sucedido. Esse é o padrão bíblico. Eu não estou falando da nossa condição. Você é abençoado, amém? Em Efésios, eu não vou falar o capítulo agora que eu não estou lembrado de cabeça, mas em Efésios fala que a gente é abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, não é assim? Essa é a nossa condição, mas a condição, amém, é a porta. É necessário sermos abençoados como já somos, amém? Diga assim, eu sou abençoado. Mas o fato de nós sabermos que somos abençoados não garante para nós o resultado, amém? O fato de sabermos que somos abençoados é o início daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Você sabe que Deus já mandou você ir para aquela nação e você ainda não foi, por quê? Você sabe que Deus já mandou você trocar de emprego e você não trocou, por quê? Deus já disse para você dar aquele carro, dar aquela casa, dar aquele celular, fazer jejum de Instagram, de internet, por que você não fez? Irmão, quando Deus pede algo para a gente, é porque Ele tem algo para liberar sobre a nossa vida. Ninguém que obedeceu a Deus sai de mãos vazias. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. O diabo é mentiroso, meu irmão. Se o diabo disse que você perdeu uma coisa para o Senhor, é mentira. Se você consagrou algo ao Senhor, eu vou te dizer, Deus está a um ponto de restituir em dobro a você. Aquele que obedece não fica de mãos vazias. Amém? Aquele que tem... pastor, mas tem pessoas que vieram conversar comigo e dizem, pastor, eu só disse sim no meu coração e Deus fez um milagre. Sabe por quê? Porque Deus quer o sim no teu coração, meu irmão. A disposição da gente obedecer, a disposição da gente agradar o Senhor. Coloca aí o próximo slide. A obediência deve ser completa. Diga assim, a obediência deve ser completa. Próximo. Obediência aparente é desobediência. Diga assim, obediência aparente é desobediência. E a gente vai ver isso aqui na Escritura. Obediência relativa ou parcial é desobediência. Obediência para Deus é se você cumprir tudo aquilo que Ele pediu. O passo a passo. Amém? Eu sei que se você não cumpriu, mas se arrepender, Deus vem com liberações sobre nossa vida. Amém? Ele vem com misericórdia, a oportunidade de nós fazermos de novo. Amém? Mas Deus requer de nós obediência completa. E eu queria ler aqui Mateus, sobre uma obediência aparente. Mateus capítulo 21, no versículo 28. Mateus capítulo 21, no versículo 28. E diz assim, e que vos parece, Jesus falando para os fariseus. Amém? Jesus, e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor. Porém, não. Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu, não quero. Depois, arrependido. E Jesus perguntou, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então Jesus está dizendo aqui, um disse sim e não foi. E o outro disse não, se arrependeu e foi. E ele perguntou, quem obedeceu? Se alguém só ouvisse o sim, dizia, não, foi o cara que disse sim. Mas aquele cara que disse não, isso aí não obedeceu ao Senhor, não, isso aí está em pecado. Mas o outro que disse não, arrependeu e foi. E esse obedeceu. Esse foi aquele que obedeceu ao Pai. Irmãos, não importa se tu vai gostando ou não gostando, só obedece. Eu não tenho que obedecer porque eu gostei. E ele não está dizendo aqui, não vai trabalhar no shopping não, ele disse vai trabalhar na vinha.
trabalho pesado, arrancar toco. E sabe, muitas vezes Deus vai levar a gente para um serviço onde Ele quer tratar o nosso caráter. Muitas vezes Deus vai levar você a um ambiente que Ele quer te preparar para as grandes coisas que Ele tem para você. Então, publicanos aqui era cobradora de impostos. E meretriz não precisa nem interpretar, né? Meretriz já sabe o que é. Então, Jesus chegou ao ponto de dizer que estes aqui, amém? Meretrizes e publicanos, eles faziam o que? Eles precediam o reino no lugar dos religiosos. Porque os religiosos, irmãos, eles faziam coisa no público, levantavam as mãos santas, faziam orações bonitas, andavam com roupas que expressavam magnitude, religiosidade, mas nos bastidores o coração dele era podre. E esses aqui, irmãos, meretrizes e publicanos, eles faziam coisas aos olhos dos homens ruins, mas quando eles se arrependeram com a mensagem da fé, amém, com a mensagem da salvação, eles precederam no reino aos religiosos. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte, porque muitas vezes a gente julga as atitudes das pessoas, mas a gente não sabe o coração. Muitas vezes a gente olha uma aparente desobediência, mas ele já se corrigiu com Deus e já está tudo certo. E às vezes a gente está apontando o dedo, rapaz, cara, fulano errou, fulano está isso, fulano está aquilo. Não te mete aonde Deus vai resolver. Deixa que Deus resolve. Aleluia. Os religiosos rejeitaram a mensagem de João. Eles não aceitaram a mensagem do arrependimento. Eles queriam prender João Batista, precedeu Jesus. Amém? Eles tinham uma aparência de piedade para manter uma capa para os outros, mas não obedeciam aos mandamentos. Aleluia. Diga assim, Deus me livre de uma vida de capa. Muitos vivem assim na internet, uma vida de aparência. Vida de stories. Eu falei para os jovens ontem aqui, eu disse, rapaz, se você passar, como o pastor Humberto diz, eu falei aqui em outras palavras para os jovens, não se baseie pela vida dos Instagrams da vida. Todo mundo é feliz no Instagram, todo mundo é bem sucedido, todo mundo está bem, ninguém tem nenhum problema. O único que tem problema é você que está vendo. É os boletos para pagar, é as contas para pagar, é a situação para resolver, e os caras na praia, e tudo, eu digo, caramba, fulano está na praia de novo. Aí quando eu estou muito assim, eu paro de ver para não ficar com inveja. Eu paro de ver. Aleluia. Tiago 1:22, coloca aí. Diga assim, obediência aparente é desobediência. Tiago 1:22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, eu gosto dessa palavra, lei da liberdade. Nós somos livres, meu irmão. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não basta termos uma vida aparente de piedade, uma vida de vir à igreja, cantar louvores, se não praticarmos a palavra. Eu quero dizer para você, você precisa praticar a palavra. Isso parece tão óbvio, né? Mas no dia de hoje o óbvio precisa ser dito. Não existe vida cristã longe da palavra, meu irmão. Não existe vida, uma nova vida, você só vai usufruir se você viver pela palavra. Porque a palavra vai renovar a sua mente, a palavra vai trazer novos conceitos, a palavra vai trazer novos padrões. Os padrões que eram antigamente não é os novos padrões. Aleluia. Eu quero também ler aqui Marcos capítulo 7, no versículo 5. Marcos capítulo 7. No versículo 5, louvado seja o Senhor. Essa passagem ele fala, interpelaram-no os fariseus e escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Pode passar? Respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías ao respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está
longe de mim. Pode passar. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Próximo. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Esse jeitosamente aqui é ao ponto de enganar as pessoas. É tão bem feito que engana as pessoas. Pode passar. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando o quê? A palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Esse texto é muito interessante porque Jesus está reprovando as atitudes hipócritas dos fariseus. Amém? Ele está, aonde os fariseus, eles questionam a postura dos discípulos porque eles não estavam lavando as mãos para comer. E ele questiona porque ele diz, olha, os religiosos eles lavam as mãos. Nós temos rituais para lavar as mãos antes das refeições. Nós lavamos as mãos, lavamos o corpo para poder fazer as refeições. E os discípulos de Jesus estavam lavando as mãos. E sabe, aparentemente eles estavam descumprindo o preceito. Mas eles não estavam descumprindo o preceito. Eles estavam, irmãos, descumprindo uma tradição dos homens que eles tinham instituído na vida cristã. Deixa eu te dizer, nós não vivemos por tradições, nós vivemos pela palavra. Não são tradições que vão fazer você, irmãos, obedecer, mas sim a palavra de Deus. Tradições, religiosidade, amém? Aleluia, aparência. Podemos passar a perna em qualquer pessoa, mas nunca passaremos a perna em Deus, meu irmão. Podemos enganar a qualquer pessoa, mas nunca enganaremos a Deus. Deus sempre está contemplando o seu coração. Amém? E o próximo aqui é a obediência parcial. Diga, obediência parcial é desobediência. E podemos ver a história de Saul. Eu queria que abrisse lá em 1 Samuel 13:8. Pastor Tarcísio leu esse texto de manhã aqui. 1 Samuel 13:8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Próximo. Então disse Saul, trazei-me aqui holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Pode passar. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, o profeta. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Esse texto é muito interessante, porque ele revela, irmão, que Saul, ele obedeceu, o quê? Aos 7 dias, que Samuel tinha dito a instrução, aguarda 7 dias que eu venho, e nós vamos fazer o sacrifício ao Senhor. Mas ele obedeceu por 7 dias, e quando ele viu que o profeta não ia chegar, o que foi que ele fez? Baseado na pressão, nas circunstâncias, ele desobedeceu às instruções que foram passadas. Muitos de nós, irmãos, estamos perdendo os milagres de Deus na nossa vida, pressionado pelas circunstâncias. A gente desobedece ao Senhor. A gente sai da fé e vai para as obras da carne. A gente sai da fé e vai dar o jeitinho da gente. Quando Deus está dizendo para mim e para você, obedece às minhas instruções. E Saul desobedeceu, mas ele não desobedeceu para ir para o pecado, ele desobedeceu e foi fazer um sacrifício. Eu tenho certeza, meu irmão, que no inferno vai ter muita gente de boas intenções. Muita gente de boas intenções. Era boa a intenção dele, mas estava desobedecendo a instrução.
E a gente não pode, irmãos, tapear a situação fazendo coisas que aparentemente é correto, mas você sabe que não é. E isso é uma obediência parcial. Chegou uma vez um irmão para mim e disse: pastor, eu posso dar o dízimo na ONG e tal? Eu disse: claro que não. Ele disse: pastor, mas é o dízimo. Eu disse: certo, mas o dízimo não foi feito para dar na ONG, o dízimo foi feito para dar na casa do Senhor. Então, às vezes, a gente quer obedecer da nossa forma. Ah, mas eu estou dando dízimo, pastor, mas você está dando no lugar errado. E dar no lugar errado é desobediência, é obediência parcial. Você está dando dízimo, mas está dando no lugar errado. É um exemplo, tá bem, meu irmão? Se você está fazendo isso, corrige hoje em nome de Jesus. Deus não estava avaliando uma atitude somente de Saul, mas há um padrão de comportamento de obediência parcial. Saul sempre obedeceu parcialmente. Mas eu fui ler esse texto e imaginei: rapaz, parece que Deus foi muito injusto com Saul, foi muito duro. Até porque nesse texto aqui ele vai dizer que Deus já tinha visto alguém segundo o coração dele. E sabe, Davi errou muito mais do que Saul. O que Davi fez foi até pior do que Saul. Davi matou, Davi adulterou. Amém? Mas por que Davi não teve tanto juízo feito Saul teve? Porque Davi era rápido para se arrepender. Davi tinha um coração que se arrependia. E uma das coisas que Davi disse: que não se afaste de mim, Senhor, a tua presença. Eu pequei contra ti, mas eu não quero perder a tua presença. Aleluia! E em Samuel capítulo, 1 Samuel capítulo 15, vamos lá, 1 Samuel capítulo 15, mais um exemplo de obediência parcial. Ainda em Saul, 1 Samuel capítulo 15, no versículo 1. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Pode passar. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Pode passar. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que estiver, tudo o que tiver, e nada lhe poupes. E essa instrução, irmãos, você pode ler: nada lhe poupes, diga assim: nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pode passar. Saul convocou o povo e os contou em Telaim: 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Pula lá para o versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Saul, que está de fronte do Egito. Pode passar. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E você vai ver mais na frente que ele separou bois, ovelhas, os melhores bois, melhores ovelhas, e poupou o rei. Mas ele quis poupar, irmãos, por causa do povo, e ele coloca a culpa no povo, que estava pleiteando e queriam fazer holocaustos ao Senhor, sacrifícios ao Senhor. Mas qual foi a ordem? Elimina tudo, não leva nada. Mas mesmo assim, Saul foi, cumpriu parcialmente aquilo que tinha sido instruído para ele. E o que é que aconteceu? Em 1 Samuel capítulo 15, no versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, não adianta tapear. Deus não vai se agradar quem desobedece, quem anda numa vida de desobediência. Em Tiago capítulo 4, no versículo 7, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Obediência não requer apenas o ato ou a omissão, mas a junção da obediência ou omissão com a motivação. Amém? Glória a Deus. E vamos ver aqui a obediência de Jesus. Então vimos que obediência parcial, aparência, obediente aparente é desobediência.
Amém, irmãos? Obediência parcial se equipara na Bíblia também à desobediência. Você obedecer parte, aquilo que vai me beneficiar eu cumpro, aquilo que vai me prejudicar eu deixo de lado, aquilo que vai me dar elogio para as pessoas eu cumpro, aquilo que não vai me dar elogios eu deixo de lado, porque o que importa são os elogios. Diga assim: Deus é muito bom. Alguém tem que falar isso para você, meu irmão. Eu não quero viver uma vida errante. Eu não quero viver uma vida, irmãos, que não usufrui daquilo que Deus prometeu. Quantos têm promessas aqui do Senhor? A gente aprendeu hoje de manhã que promessa não tem prazo de validade. Amém? Promessa não tem prazo de validade, mas Deus vai levar você a um processo. E dentro do processo existe obediência. Dentro do processo vai requerer de mim e de você obediência ao Senhor. Amém? E vamos ver o exemplo de Jesus. Quantos querem ver Jesus aqui? Vamos ver o exemplo de Jesus. Aleluia! Queria que você abrisse aí Hebreus capítulo 5 no versículo 7. Hebreus capítulo 5 no versículo 7. Diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu o quê? A obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mas eu fiquei entendendo, rapaz, como é que o Filho, o próprio Deus, aprendeu a ser obediente? E eu fiquei sem entender isso, e o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: Rodrigo, Jesus, ele se tornou o pecado, amém? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas quando sabe que Jesus nunca errou? Jesus nunca transgrediu a lei, ele nunca pecou. Ele é um Cordeiro Santo, amém, irmãos? Mas por que ele aprendeu? Porque ele não queria ir para a cruz. Ele não queria ir para a cruz. Se você ler lá em Getsemane, ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele não queria se separar do Senhor. Ele não queria ter a morte espiritual. Ele não queria não parar de ter contato com Deus, livre acesso ao Senhor. E se possível, afasta de mim esse cálice. Então, irmãos, Jesus obedeceu mesmo contra a vontade dele. E no momento que precisou, ele consagrou: que seja feita a tua vontade, não a minha. Amém, irmãos? Que seja feita a sua vontade, não a minha. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 8. Filipenses capítulo 2, no versículo 8, diz: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus só foi exaltado porque ele obedeceu. E ele obedeceu até morte, morte de cruz. Esse texto nos revela que existem níveis de obediência. Níveis de obediência que nós devemos desenvolver na nossa maturidade. Amém? Quando eu nasci de novo, eu demorava a obedecer. Mas hoje, que já cresci um pouco mais, eu sou mais rápido em obedecer. Deveria ser assim até no nosso natural. Crianças, quando é pequenina, ela demora, a gente tem que falar 10 vezes para ela obedecer. Mas ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, ela vai entendendo os comandos, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu vou te dizer, Deus quer derramar grandes coisas na tua vida. Deus quer corrigir rotas essa noite. Não finge que essa ministração é para quem está lá fora, é para quem não veio, é para você que está aqui hoje. É para você que está na internet. Existem áreas da nossa vida que precisam ser corrigidas, meu irmão. Aleluia! Corrigir rotas, corrigir a obediência. Aquilo que Deus já pediu para mim, para você fazer, a gente precisa agir rápido. Obediência imediata, diga obediência imediata. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Bem-aventurança está em praticar a palavra. A bem-aventurança está em ser obediente. Um coração confiante no Senhor. Um coração que independe, irmãos, do que vai acontecer depois de que a gente vai obedecer.
Deus está procurando, como o pastor Humberto diz, Deus está procurando bons recebedores. Mas sabe, bom recebedor é aquele que obedece. É aquele que é obediente a tudo aquilo que Deus nos instrui a fazer. Obediência é um requisito para um crente maduro. A obediência é um requisito para o crente maduro. Amém, irmãos? Para com esse negócio de chupeta. Como é feio um adulto usando fralda. Se for uma necessidade, tudo bem, mas eu estou falando não é nesse contexto. Não me interprete mal. Amém? Estou falando quantas vezes a gente vê gente já há tanto tempo no evangelho, mas não sai do canto. Por quê? Porque tem dura serviço. Porque não obedece. Você está aqui ou foi embora? Agora, se eu estivesse dizendo aqui que Deus vai fazer, tinha gente correndo aqui, eu tenho certeza. Porque Deus vai fazer, e Ele vai fazer mesmo. Para aqueles que estão obedecendo a sua palavra. Diga assim, Deus vai fazer. Porque eu sou um filho obediente. Eu posso até perder, meu irmão, mas se for para obedecer ao Senhor, eu prefiro perder aos olhos dos homens. Quem é obediente não busca os elogios da sociedade. Quem é obediente não busca os elogios da sociedade. Porque Jesus foi cuspido, foi ultrajado, mas mesmo assim Deus o exaltou, meu irmão. João capítulo 5, na nova tradução da linguagem de hoje, o louvor pode vir. Aleluia. Diga assim, Jesus é meu exemplo. Em João capítulo 5, no versículo 41, diz, eu não procuro, na nova tradução da linguagem de hoje, João capítulo 5, versículo 41, eu não procuro ser elogiado pelas... Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai, e se vocês não me recebem, e vocês não me recebem, quando alguém vem com a sua própria autoridade, esses vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Diga assim, é forte, Brasil. Quem é obediente, meu irmão, tem recompensas na terra e no céu. Eu vou dizer de novo. Quem é obediente vai ter recompensas aqui na terra e vai ter recompensas eternas. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12 diz, eis que vem o quê? E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, ou segundo a sua obediência. O galardão é para quem é obediente, meu irmão. Eu não estou falando de salvação. Aquele que entregou a vida a Jesus, show de bola, está salvo. Mas você só vai receber galardão na eternidade se você for obediente. Você vai ser salvo, está tudo beleza, vida eterna. Mas eu não quero chegar diante do meu Pai de mãos vazias. Eu quero chegar ele, Pai, e ouvir da sua voz, servo bom e fiel. Entra no descanso do teu Senhor, ou entra no gozo do teu Senhor, porque nós fomos obedientes. Aleluia. Hebreus capítulo 11, no versículo 24, diz, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Será, irmãos, que estamos prontos para recusarmos promoções que não foi Deus que nos deu? Será que estamos prontos a recusar os deleites do Egito, quando Deus não pediu para a gente estar lá? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado.
porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. A gente pode pegar o contexto aqui de Egito como o sistema desse mundo, o mundo que vivemos hoje. Amém? Porque contemplava o galardão. Deixa eu te dizer, meu irmão, contempla o galardão que Deus tem para a tua vida. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter, maior do que qualquer prazer momentâneo. Não confunda, meu irmão, a longanimidade de Deus com a impunidade. Longanimidade de Deus é uma coisa, Deus é longânimo mesmo, Ele é misericordioso, mas Ele não é injusto, Ele não deixa os seus impunes, porque Deus ama e corrige aquele que ama. Deus corrige aquele que ama. Amém? Eu creio, meu irmão, que nós vamos ter um mês de maio sobrenatural. Eu estou com grande expectativa que eu vou provar agora em maio do que eu não provei até agora. Sabe por quê? Porque eu aprendi de manhã que a promessa vai acontecer. Estou aprendendo agora, irmãos, que eu sou obediente, que eu devo obedecer. E os bigodes que eu precisava emendar com o Senhor, eu emendei durante essa semana. Pai, me perdoa, Senhor, que eu estou te desobedecendo nessa área. Pai, me perdoa que eu não fui tão ágil como o Senhor me pediu. Eu não fui tão rápido. Eu não confiei, Pai, naquilo que o Senhor me pediu. Eu não dei quando o Senhor pediu para eu dar. Eu não liguei para uma pessoa quando o Senhor pediu para eu ligar. Quando eu não mandei uma mensagem, quando eu não orei por uma pessoa, irmãos, são coisas que Deus nos pede para nos promover para um lugar da promessa. Precisamos estar atentos para as instruções do Senhor. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua face, Pai, da Tua presença. Estamos diante da Tua mesa, Pai. E nós queremos, Pai, nos arrepender mesmo daquilo que nós não estamos sendo obedientes na totalidade, Senhor. Estamos querendo entender para cumprir, queremos compreender para fazer. Queremos saber todos os passos para poder dizer sim ao Senhor, Pai. Nós nos arrependemos nessa noite, Senhor, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem para nossas vidas, que melhor é obedecer do que sacrificar, Pai. Nós não queremos chegar no nível de precisar ser sacrificado coisas, nossa família, nosso ministério, nosso chamado, nossos negócios, por causa de desobediência, Pai. Nós queremos ser servos obedientes a Ti, Senhor, que ouve a Tua voz e pratica imediatamente, porque sabemos que quando é o Senhor que fala conosco, seremos servos obedientes, servos que não pensará nos sofrimentos que possa ter, porque o que importa é Te agradar, Senhor. O que importa é cumprir o que o Senhor nos pediu, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.